Bom, antes de começar o tema beneficência, que é o tema que a nossa irmã pediu para a gente falar um pouquinho hoje, o Paulo é um cara assim pior que eu. Se deixar ele falar, ele não para mais. Ele vai ficar até o ano 3000, fora o mês, falando. Esse livro aqui, na realidade, é o resultado de uma pesquisa maravilhosa, que o Paulo é um grande pesquisador, é um grande falador, um grande escritor. Os livros dele são deliciosos de se ler. Ele, na realidade, é o cara que resgatou o Franz Anton Mesmer. O primeiro livro que ele publicou foi sobre esse cara. Quem não sabe quem é o Mesmer, é o cara que, na realidade, evoluiu a tese do Barão Reichenbach, que, na verdade, era o cara que falava que nossos corpos têm uma capacidade de irradiar um fluido, que o nosso Reichenbach chamava de fluido OD, alemão, né? E aí, na realidade, o Mesmer, que é um médico austríaco, que foi perseguido, mas foi corajoso demais. A primeira pessoa que ele tratou foi a irmã do Mozart, a Constance, porque ele era cheio da grana, a mulher dele era cheia da grana, e naquela época não tinha televisão, não tinha nada, então eles contratavam algumas pessoas para vir fazer os saraus, né? E, na realidade, a família do Mozart, o Leopold, que era o pai do Mozart, né, que era um molequinho prodígio, e eles frequentavam lá o castelo da família Mesmer. E, na realidade, o Mesmer proporia a história do fluido elétrico animalizado. Kardec chega em Paris em 1820, estuda isso até 1853, quando, através de um magnetizador, que punha a mãozinha assim na cabeça da sonâmbula, e levava ela a um estado alterado de consciência, onde o espírito saía do corpo, revestido do corpo espiritual, conforme está explicado pelo Kardec lá no Livro dos Espíritos, num ensaio a respeito de sonambulismo, êxtase e mais algumas coisas. E aí ela fazia prognósticos, diagnósticos, fazia misérias, né? Porque ela reassumia a memória profunda dela, né? Geralmente eram mulheres, as precursoras das médiums, né? Porque é isso que o Kardec vai dizer no primeiro número da Revista Espírita. Não existiria espiritismo se não tivesse havido o magnetismo de Mesmer. Só que o Kardec vai ampliar isso com tudo aquilo que ele aprendeu, né? Vai dizer que seu corpo tem realmente um magnetismo, irradia isso. Há pessoas dotadas de um poder muito maior, mas todos temos o corpo espiritual, o perispírito. E o perispírito tem o que o Kardec chama de uma atmosfera fluídica, que hoje nós poderíamos chamar de campo magnético, que o André Luiz vai chamar no livro Evolução em Dois Mundos de halo, no livro Mecanismos da Mediunidade de halo, né? Que é uma aura, que o Kardec vai dizer, tudo que é fenômeno mediúnico e de relacionamento interpessoal tem a ver com essa aura. Ela se expande, ela se contrai e outras coisas mais, né? Bom, e aí o Kardec morreu em 1869, a mulher dele, a dona Amélie Boudet, e mais o seu editor, o senhor Didier, ficaram de posse dos documentos pessoais dele. Esses documentos pessoais, por umas manobras lá de um tal de Ley-Marie, que era um cara meio assim, esperto demais, que é o dono da, talvez, a mais famosa livraria espírita de Paris, que fechou recentemente. Teve até alguém lá na internet que colocou uma tentativa de fazer um movimento para impedir que aquilo lá fosse fechado, porque era assim, uma área histórica, mas na verdade não tinha nada a ver com o Kardec. Esse cara foi um meio espertão. O livro A Gênese, o último livro do Kardec, foi adulterado a partir da 5ª edição, coisa que foi descoberta recentemente por uma mulher ligada ao nosso corpo diplomático, que teve acesso aos documentos lá da França da época e descobriu que houve realmente uma adulteração em muitos aspectos, para acomodar um pouquinho das ideias do nosso amigo Ley-Marie, que era um grande defensor e achava que a Madame Blavatsky, aquela mulher da teosofia, era, na realidade, a que veio revolucionar o espiritismo. E ocupou as páginas da Revista Espírita para fazer propaganda dessa mulher. Então, na verdade, o Ley-Marie adulterou, agora foi feita uma edição nova pela Fundação André Luiz, que é a editora Mundo Maior. O Paulo está presente ali com muitos comentários de rodapé, porque ele conhece muito da história. E um cara aqui do Ipiranga, quer dizer, mais ou menos do Ipiranga, que era o genro do J.B. Duarte, do Óleo Maria, que era aqui pertinho, né, ali perto da Pacheco Chaves, hoje até destruíram tudo, vai ser um condomínio ali. E na realidade esse homem era um erudito, era um filólogo, era advogado, era um cara que está toda hora em Paris, e na verdade um pouquinho antes da guerra eclodir, ele
Eu conhecia a história de que, na verdade, ele tinha recebido a documentação do Kardec, que são mais de 700 peças, em confiança, para que o Hitler não destruísse tudo aquilo lá. Mas agora rola uma história aí que, na verdade, ele comprou tudo isso e trouxe para o Brasil. Enfurnou numa fazenda lá em Taubaté, que era dele, disse que era uma fazenda que tinha uma biblioteca assim, que era interligada por passarela, tão grande que era, né? Porque o homem era um estudioso. E na verdade, isso é 1937, 38, ele conheceu o Chico aqui. Chico Xavier veio aqui a São Paulo para justamente participar de um evento que foi uma espécie de um encontro de metapsiquistas. Metapsíquica é um projeto lá que surgiu através de um prêmio Nobel de Fisiologia chamado Charles Richer, que fala da mesma coisa que o Espiritismo fala, mas com uma terminologia usando prefixos e sufixos gregos. E, na verdade, ela morreu mais ou menos em 1930 com a morte do Richer. Mas ele deixou um conteúdo importante, né? Para ele, o médium era o sensitivo, não é? E depois, nos Estados Unidos, como a América aqui não respeita muito o que a Europa fazia, surgiu em 1936 a parapsicologia de Heine, na Universidade de Duke, que vai falar da mesma coisa que o Kardec já tinha falado. O pessoal não consegue aceitar o que o erudito Kardec deixou. E aí o que acontece é que esse homem conheceu o Chico. Eu tenho uma história, acho que o Paulo vai até contar, não sei se vai ter tempo para isso também, nesse seminário. E na realidade ele ficou admirado de ver o Chico pessoalmente. Foi a primeira vez que o Chico veio com a roupa do corpo. São Paulo estava garoando e muito frio. Ele foi abrigado aqui na aclimação, na casa do João Batista Lino, que era o cara que fundou a LAC, Livraria Allan Kardec Editora, né? Aí o que acontece é que o pessoal teve que arrumar roupa para o Chico não passar frio. Ele, no evento no Teatro Municipal, perante 500 pessoas, psicografou várias mensagens de Cruz e Souza, de alguns outros personagens importantes da literatura, que na época poesia era uma coisa que falava muito. E também de Humberto de Campos, que ainda não estava enrolado naquela história do processo, né? Aí o que acontece é que ele deu conselhos para o Chico e pediu para o Emmanuel se podia chamá-lo de filho. E evidentemente o Emmanuel não teve nada a opor e ele realmente passou a tratar o Chico como se fosse um filho, que ele era bem mais velho que o Chico. E na realidade eles começam a trocar correspondências. O Emmanuel orientou que aquela documentação que ele trouxe de Paris não deveria ser divulgada até ordens do plano espiritual superior. E os anos rolaram sobre os anos, esses documentos ficaram enrustidos. Nos anos 80, o pessoal da FEB esteve aqui junto ao neto dele, o Lian, pedindo se podia ceder alguns documentos para o primeiro Congresso Espírita Internacional que ia acontecer em Paris, ressuscitando alguma coisa que tinha parado antes da guerra. Mas o Lian não permitiu. O Lian era o herdeiro por testamento disso e tinha o compromisso de manter o que o avô tinha determinado, que em algum momento ia aparecer justamente a autorização para divulgar aquilo. Isso aconteceu uns anos atrás, uns 4 anos atrás, quando a Fundação André Luiz se associou ao Lian e fundaram a Fundação Silvino Canuto de Abreu, que é o nome do vovô dele, que é o cara que tinha esses documentos. Aí juntaram lá um monte de cabeçudo, né? Pessoas que conhecem o francês e o português para fazer as traduções das 700 peças. E aí nasceu a Autonomia. E vão surgir outros livros. E depois dizem, né, que não sei se é verdade, que muitos desses conteúdos vão ser disponibilizados no Pai Google, para que os pobres como nós tenhamos acesso, né? Então venham, viu? Porque é maravilhoso. O Paulo, falando, você fica ouvindo, se você não prestar atenção no relógio, você esquece do tempo aqui dentro. Venham, vai valer muito a pena. Bom, então o que acontece é o seguinte: beneficência. O próprio nome está dizendo, né? Ciência do bem. Olha que legal. Beneficência. Beneficência. Só que é uma coisa que a gente não tem muita familiaridade, né? Se não fosse o Evangelho segundo o Espiritismo, se não fosse o Saulo de Tarso, filho do Paulo de Tarso, falar que fora da caridade não há salvação, acho que a gente não teria percebido que fazer o bem é tudo de bom. É tudo de bom porque na realidade altera até a nossa energia, né? Porque nós temos ali naquele campo perispiritual que o tal do Kardec fala na questão 125 do livro que é o Espiritismo, e essa energia ela está contaminada. Sabe por quê? Olha que interessante, eu tive aí o privilégio de ser convidado por 5º Nós Espíritas lá, nesse fim de semana, no outro país chamado Itaquera, e eu fui lá
Foi eu e um monte de cabeçudo lá, Deusa Samu, a pessoa menos importante lá era eu. E eu fui no sábado, e o tema geral era justiça divina, fantasia ou realidade. E aí a minha intuição lá determinou que eu fosse buscar essa confirmação se aquilo que os espíritos falam, os espíritas repetem, é verdade. Será que a justiça funciona dentro de mim mesmo? A partir de mim mesmo? Como é que é isso aí? Será que é apenas uma balela, uma teoria, uma fantasia? E eu encontrei coisas incríveis. A primeira delas talvez me ajude ou nos ajude a entender o que o Camille Flammarion, que é aquele astrônomo fantástico do século XIX, morreu no século XX, é o Carl Sagan lá daquela época, que veio transformar a astronomia numa coisa palatável, digerível para nós, as pessoas leigas. Escreveu vários livros mediúnicos. Dizem, né, que ele é o cara que recebeu as mensagens do Galileu Galilei, que está lá no livro A Gênese. E alguns dizem que o Chico falou que o Galileu Galilei é o próprio Camille Flammarion reencarnado. O Galileu foi o cara que revolucionou a astronomia, né? Porque o padre Nicolau Copérnico, o padre polonês, tinha lá dito que a tese do Plutarco, né? Do Ptolomeu, melhor dizendo, que vinha lá da Alexandria, e a Igreja Católica incorporou aquilo a seus contextos e não permitiu que ninguém abrisse os olhos. Até que o Nicolau Copérnico, que era da igreja, que era lá da Polônia, disse que, na verdade, a Terra não era o centro de tudo. A Terra era apenas um planeta que girava ao redor de uma estrela, que nem é uma estrela grande assim chamada Sol, né? Grande em relação ao contexto do universo. Aí o que acontece é que a igreja falou: ou você retrata-se ou você vai para a fogueira, porque não tem por onde, você não pode dizer o que a gente não aceita. Aí passou 100 anos depois, um outro padre chamado Galileu Galilei, na verdade, pegou um projeto lá de um holandês e construiu um telescópio. Começou a estudar as luas de Júpiter e disse: o que nosso irmão lá, Nicolau, falou é verdade. A Terra é apenas um planeta de um sistema maior, chamado Sistema Solar. E aí começa a grande revolução, né? Porque ele quebrou as barreiras aí dos preconceitos. Assim como muita gente quebrou, né? Não sei se vocês sabem, até mais ou menos quando o Brasil foi descoberto, desde 1500 anos antes de Jesus, era proibido dissecação de cadáveres. Então a igreja não permitia violar um cadáver para descobrir o que tem por dentro da gente, né? Dessa máquina extraordinária. E aí alguns caras afrontaram, justamente pessoas ligadas às artes. O Leonardo da Vinci, que tem uma exposição, parece aqui na Oca, aqui no Ibirapuera, diz que é bonita, né? Eu não sei se eu vou conseguir ver. Aonde é? No Museu da Imagem do Som. Não sei se vai dar para ir ver, mas eu gostaria muito de ver, porque o cara, até o helicóptero o cara bolou, submarino. Olha, o cara era um cara além do seu tempo, né? E na verdade ele construiu umas gravuras. Imagina a dificuldade para fazer aquilo lá com a carniça que o nosso corpo transforma. Depois que você morre, imediatamente começa um processo aceleradíssimo de decomposição, de putrefação, né? Você imagina o cara para conseguir pegar, cortar um tecido, separar células, mostrar como é que é composto isso, um órgão. Nossa, devia ser uma carniça incrível, o cara deve ser um herói, né? Como foram alguns outros caras que fizeram a mesma coisa. Até porque as gravuras do Leonardo da Vinci até hoje são usadas na faculdade de medicina. E ele não tinha Photoshop nem computador. Já pensou? Então era um cara além do seu tempo. Foi ele que afrontou a igreja também, né? Esses italianos aí que estavam a fim de arrebentar. Ele e o Michelangelo, né? É outro cara que também ajudou a fazer isso. E tem um outro holandês que fez a mesma coisa. Então, a partir daí, nós começamos a estudar o nosso corpo. Foi apenas há 400 anos atrás, 500 anos atrás. Pouco tempo, né? Nós não sabemos tudo ainda, né? A medicina, cada dia, descobre coisas novas, porque hoje os equipamentos de imagem, isso aí vai fazendo a diferença. Eles hoje escaneiam o seu corpo assim. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, ele foi à China um pouco antes dessa história aí. Ele disse que você passa por um aeroporto onde tem um equipamento que você passa ali por dentro, o equipamento dá até a temperatura do seu corpo. Então ele dizia que essa epidemia que está dando aí, esse coronavírus, realmente deve ter sido dentro para fora, deve ser lá de dentro que vê, porque entrar lá dentro não entra ninguém. Porque se o cara for detectado com alguma alteração no funcionamento biológico dele,
já vai para estudo, não entra lá dentro. Eles são muito rigorosos. Então, na verdade, os caras também estão evoluindo absurdamente, né? Você vê, construir um hospital em 8 dias, aqui a gente, 8 dias, vai começar a discutir se vai construir ou não, né? Se dá para levar algum por fora, né? 8 anos, vai ver a estrada lá levou, desde os anos 70 está sendo construída, né? Bom, de qualquer forma, beneficência. Então eu descobri o seguinte, o Camille Flammarion, no discurso do enterro do Kardec, que está reproduzido lá no Obras Póstumas, vai falar assim, esse espiritismo que a gente está começando a entender e admirar, é o ABCD do conhecimento espiritual. Está lá escrito desse jeitinho. E o Herculano Pires também falava a mesma coisa, e alguns outros intelectuais do século XX diziam que realmente aqui é o caminho suave do conhecimento espiritual. E aí a gente foi procurando, e no livro dos Espíritos, que a gente pouco conhece, a gente foi encontrando coisas assim incríveis, né? E a gente juntou com o André Luiz no Evolução em Dois Mundos, e as coisas ficaram mais claras na nossa cabeça, né? E aí a gente pega um livro desse cara chamado Emmanuel, que eu nem sei porque foi reencarnar, podia ter ficado lá escrevendo pra gente, que só trazia coisa boa. Lá em 1961 ele escreveu um livro chamado Seara dos Médiuns, incrível livro. Porque em 1961 já tinha feito um século do Espiritismo. Aliás, o Dr. Canuto de Abreu tem uma história bonita envolvendo justamente o primeiro centenário do Livro dos Espíritos, que é 1957. Com o dinheirinho dele, ele fez uma edição especial da primeira edição do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês sabem, a primeira edição é de 1857, 18 de abril, né? E na realidade é uma edição com 501 perguntas e respostas. E ele fez uma edição bilíngue, francês-português, exatamente do jeito que o Kardec publicou. Aí em 1860 saiu a edição que a gente conhece aqui, que é 1019 perguntas e respostas, né? Então o Dr. Canuto fez uma edição limitada, distribuiu para várias pessoas, inclusive mandou exemplares lá para o Chico distribuir. Tem uma passagem muito bacana que eu descobri aqui no centro onde eu vou quarta-feira, de novo, que eu vou toda última quarta-feira do mês, responder perguntas lá. E é o centro da Lúcia Bichir, chama Maria Dolores. E a Maria Dolores a Lúcia foi assim, unha e carne com o seu José Gonçalves Pereira, que foi o fundador da Casa Transitória lá na Condessa Rubiano, lá na Marginal Tietê, que é uma obra assim inspiradora, que inspirou muitos trabalhos sociais, com gestantes, com crianças, com velhinhos, né? E seu Gonçalves era um cara assim que tinha tudo para ser o cara bem-sucedido no mundo corporativo, porque ele na realidade tinha assim uma reputação muito grande dentro da Gessi Lever. Não sei se vocês lembram que é o sabonete de Gessi, aquele que você tomava banho e ficava cheiroso, é aquele lá. E o seu Gonçalves inventou um negócio assim, o cara era, sei lá, era um predestinado, né? Tinha a Praça Clóvis, só eu e você que lembramos que é a Praça Clóvis, né? Ficava ali, onde foi engolida pela Praça da Sé, né? E pois bem, ele na época não tinha máquina de lavar. Então ele pegou um dos produtos da Gessi Lever, para lançar o produto, né? E pôs 2 tanques ali na Praça Clóvis, para fazer a demonstração de como Rinço lava mais branco. Rinço era um sabão, né? Depois surgiu o Omo, sabão em pó. Então ele punha o pessoal lá para fazer no tanquinho mesmo, né? Elétrico, não, tanque queimando feijão. E isso aí teve uma repercussão e os produtos foi um sucesso e ele virou uma lenda. Na época, o mundo corporativo, né? A gente fez parte também de uma empresa inglesa e na verdade eles faziam com que alguns profissionais rodassem pelo mundo, onde eles tinham unidades. Então você ia lá para a África do Sul, cada área você ia desenvolver durante 5 anos você ficava lá, área financeira, área de recursos humanos, que eram coisas que na época aqui no Brasil ainda eram tudo coisa assim meio palavrões, né? Não existia isso, né? Eu entrei nos anos 70 na área de recursos humanos e era uma coisa que estava disciplinando salários, política salarial, política de cargos, né? Que depois também foi tudo desaparecendo, porque foi tudo se formatando de outra maneira, né? Mas foi muito bom, porque foi base para muita evolução na relação trabalhista, né? Aqui no Brasil. E o seu Gonçalves era um candidato a ir embora. Mas olha que cara, ele tinha 51 anos, ele renunciou a isso, porque em 1952 ele foi lá conhecer o Chico Xavier. Ele tinha um funcionário chamado Joaquim Alves, que eu tive o privilégio de conhecer, que vocês pegam alguns livros mais antigos, você vai ver que as capas são do Jô.
O Joaquim Alves era profissional que trabalhava na área de marketing da GC Lever. E um dia no elevador, o seu Gonçalves entrou e o Jô estava lá no elevador. Era funcionário dele, mas de outro setor, né? Aí o seu Gonçalves falou se ele realmente era espírita, tal. E aí o Jô conseguiu convencer ele e ali na Rua Maria Paula, próximo à Federação Espírita do Estado de São Paulo, tinha uns galinheiros lá numa casa onde funcionava a Alta de Souza. O que era a Alta de Souza? Era uma campanha de arrecadação de gêneros alimentícios. Eu participei, mas pelo Instituto Fraternal de Laborterapia, que vocês nem sabem o que é, mas ainda existe. Era um instituto que era o similar do AA, mas a moda é espírita, fundado pelo Adão Nonato de Oliveira e pelo Silvio Pelicano. Eu fiz uma revista espírita durante 33 anos e eu conheci toda essa gente aí e fiz entrevista com eles para contar o que era o trabalho deles, porque o objetivo principal da revista na época era mostrar o que era essa grandiosidade do movimento espírita. Então, sem sair aqui de São Paulo, por correspondência, sem e-mail, sem fax, sem computador, a gente foi a Porto Alegre, foi a Manaus, foi a Campo Grande, foi a Salvador, foi ao Rio de Janeiro, e foi onde existia uma obra social, porque a gente teve também uma retaguarda boa, e foram alguns caras que conheciam tudo, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o Mário da Costa Barbosa. Então, olha, que foi um período, para mim, enriquecedor, né? Então, na verdade, eu conheci toda essa gente aí. Conheci o seu Gonçalves, né? Fizemos lá na Casa Transitória alguns eventos de assistência social, numa época que ainda não tinha esse nome, era serviço social, né? E a gente levou alguns caras que eram os cabeçudos no meio espírita, Nancy Girolamo, que desencarnou 93 anos, há uns 2 anos atrás, aqui na Aclimação, fundadora do Nosso Lar, né? Que cuida de crianças excepcionais, reabilitáveis, porque ela acreditava que a criança excepcional ela pode ser treinada. O que a dona Jo Clemente fez, né? A mãe de um menino portador da síndrome de Down, e fundou ali a PAI, que hoje é uma referência aí, né? Meu netinho está lá fazendo aula toda segunda-feira de manhã. Então, eu tive assim o privilégio de conhecer toda essa gente maravilhosa, né? E o Joaquim Alves, na realidade, convidou o seu Gonçalves, porque vinha vindo da Itália, né? No fim, não estou falando da beneficência, eu vou parar de falar isso, que não está interessante. Tinha vindo da Itália um cara que o Chico Xavier disse que é o Pedro. Sabe quem é o Pedro? Aquele cara que é o teimosão lá que trabalhava com Jesus. Ele reencarnou na Itália. Ele reencarnou na Itália. É italiano, né? Deve ser. Ele reencarnou e era um cara assim, além do seu tempo. Ele escreveu um livro que o Emmanuel vai dizer que era o Evangelho da Ciência, chamado A Grande Síntese. E ele ficou fascinado, não sei como é que aconteceu isso, eu presumo que tenha sido através do Carlos Pastorino. Aquele cara do Minutos de Sabedoria, né? Vocês sabem, ele era padre, né? Era padre, era um filólogo também, conhecia muito de idiomas e trabalhava no Vaticano. E ele pediu demissão, sabe por quê? Porque o Pio XII, que pouco antes de ser escolhido para Papa, ele teve aqui em São Vicente. Aqui, lá onde tem aquele bandeirão, lá naquela ilha, do lado da Ilha Porchá, tem uma outra ilha que tem uma bandeira grande brasileira. Lá tem uma espécie de um seminário católico, que agora não é mais, agora é um hotel. E na verdade, ali os grandes e importantes membros da igreja vinham aí fazer uns retiros, né? A gente esteve lá hospedado depois que virou hotel, uma vez, eu e a minha esposa, e ali o dono do hotel era das antigas. Ele falava que o Eduardo Suplicy atravessava aquela baía a nado e era perseguido por uma mulher chamada Marta Suplicy, ou Marta Suplício, né? Que depois casou com ele, né? Que era uma pessoa, uma pessoa, parece que não muito certa da bola, né? E contava todas essas coisas. Tem até um museu lá dentro, interessantíssimo, que esse cara idealista fundou, né? E aí o Carlos Torres Pastor pediu demissão, sabe por quê? Porque o Pio XII disse que não receberia o Gandhi se o Gandhi não vestisse roupa de ocidental. Porque o Gandhi andava com aquela tanguinha, né? E aí o Carlos Torres Pastorino achou uma intolerância tão grande desse Papa, que era o representante do Cristo aqui na Terra, porque o Cristo também andava de tanguinha, não é? Roupa da época, não tinha zorba, não tinha nada, tinha que usar aquela coisa, né? Então o que aconteceu foi que ele pediu demissão e voltou para o Brasil. Aí ele vai escrever uma história bonita também, ele vai se empregar no Colégio Pedro II lá no Rio, que era ainda é um colégio sério, não é? E vai se aproximar de alguns caras
que vão escrever uma história bonita na história do serviço assistencial espírita. Vão fundar o Lar Fabiano de Cristo, que era o coronel Jaime Hollenberg de Lima, que é um militar, é claro, coronel, né? É o Ismael Gomes Braga, e eles, na realidade, tinham assim, a inspiração para construir essa obra social. E aí o que acontece é que eles vão lá em Uberá, lá em Pedro Leopoldo, né? Aí o Chico Xavier dá as coordenadas através de uma extensa mensagem onde nasce o Lar Fabiano de Cristo. E o Lar Fabiano de Cristo, na realidade, nasceu e os caras eram realmente cabeçudos, assim, no sentido de planejar, né? Militar, né? Porque esses militares não são formados assim na escola de lugar nenhum, é todo cara que tem formação, né? E aí o que acontece é que eles fundaram a CAPEM, Caixa Pecúlio dos Militares, que vendia aí uma espécie de uma aposentadoria complementar, e na verdade, a princípio para militares, depois estenderam para um monte de gente. E isso, o que significava isso? Isso dava o recurso financeiro para manter o lar, que hoje tem tentáculos pelo Brasil inteiro, atendendo crianças no norte, nordeste e nas regiões mais pobres e miseráveis do Brasil. Porque o Hollenberg de Lima foi prestar contas lá do outro lado, Ismael foi. E aí esses caras foram lá em Uberaba e o Carlos Passorino foi junto. Isso é mais ou menos 1952, 53, né? Muita gente que estava nascendo, né? E aí o que acontece é que ele teve o privilégio de assistir reuniões nas noites de quinta-feira no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele ficou tão impressionado com os conteúdos que esse tal de Chico Xavier recebia naquelas reuniões de desobsessão no final, que ele mandou um gravador. Vamos imaginar, em 1952, ninguém aqui ainda estava pensando nem em reencarnar às vezes, né? E na verdade um gravador de rolo era uma coisa assim caríssima, inimaginável que um buraco chamado Pedro Leopoldo, no fim do mundo, lá perto de Uberaba, perto de Belo Horizonte, a 20, 30 quilômetros, pudesse ter um gravador. E ele deu para que fossem gravadas aquelas mensagens, que deram origem a 2 livros, Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, que são livros assim fantásticos, que poucos espíritas conhecem, e mais à frente o Falando a Terra, onde você vai ter mensagem do Deodoro da Fonseca, do Rui Barbosa, de um Leopoldo Freud, de um monte de intelectual, Alberto Seabra, todos esses caras, Dr. Miguel Couto, todos esses caras falaram através do Chico, e isso virou mensagens, porque depois foram datilografadas, né? E aí viraram esses livros fantásticos que os espíritas não conhecem, mas que são conteúdos graças ao Carlos Juliano Torres Pastorino, que deu esse gravador. Ele não ficou no meio espírita, porque ele é o cara, para ser padre na época também tinha que ter uma formação teológica fantástica, né? Então ele largou tudo lá, mas não largou a fé. Ele se aproximou do espiritismo, mas foi fundar um movimento particular, que é um movimento incrível, chama Sabedoria, que depois que Brasília foi fundada, ele foi para lá e lançou suas raízes também nesse movimento chamado Sabedoria, e infelizmente ele morreria e não deixou continuação, os familiares não tinham nada a ver com isso, não concordaram inclusive com a publicação dos livros dele, exceção feita o Minutos de Sabedoria, que é um livro é o maior best-seller da editora Vozes, que é uma editora católica lá de Petrópolis, né? E ele tem livros fantásticos, ele tem uma coletânea chamada Sabedoria do Evangelho. São, na realidade, um conjunto de obras onde ele cruza todas as informações dos 4 evangelhos e faz uma análise comparativa, para ver onde existem, às vezes, distorções. Acho que 12 volumes, mas hoje você só acha onde? No Pai Google. Esse Pai Google é o nosso salvador, sabe por quê? Porque a família dele não permitiu mais a publicação. Ele tem um livro chamado Técnica da Mediunidade, que é mais ou menos, na mesma época, o Mecanismos da Mediunidade do André Luiz, onde ele faz uma comparação entre a eletricidade, a eletrônica e a mediunidade humana. É incrível. Eu não sei se esse aí está replicado lá no Pai Google, mas o Sabedoria do Evangelho eu sei que está. Então, de qualquer forma, essas histórias malucas todas, né, elas mostram assim a exuberância do movimento espírita. Então o Emmanuel, lá naquele Seara dos Médios que eu falei lá umas 4 horas atrás, ele vai falar assim, olha, sabe por que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus? Ele não vai falar porque isso também foi coisa que acho que os espíritos falaram, fala lá para eles isso aí, ó. Lembra eles, versículo 45, capítulo 6 do Evangelho de Lucas.
O Evangelho de Lucas, todo mundo aqui é erudito, sabe que Lucas não conheceu Jesus. O Lucas é o Luquianos. Na realidade, ele é um cara que era amigão do Paulo. Dizem algumas más línguas, que ele é o autor do Ato dos Apóstolos. Porque o Ato dos Apóstolos, que vem logo depois dos 4 evangelhos, é praticamente um livro quase que biográfico do Paulo, onde o Emmanuel vai tomar referência para escrever Paulo e Estevão. Emmanuel fala isso, né? E lá, né, o Luquianos, lá no versículo 45 do capítulo 6, vai falar que Jesus, porque o capítulo 6 é basicamente a versão sintética do Sermão da Montanha, do capítulo 5, 6, 7, 8 do Evangelho de Mateus. E ele vai terminar dizendo assim: na realidade, a boca fala daquilo do que o coração está cheio. Mas que coisa incrível, né? Por que falou isso? E fala em algum outro momento no mesmo capítulo, olha, na realidade não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, é o que sai, porque sai do coração. Aí o Emmanuel vai falar assim, olha, no livro Seara dos Médios, vai ter que procurar lá, porque já não lembro mais de capítulo o que está, mas ele vai falar assim, na realidade, como diz a ciência, isso já não é o Emmanuel que está falando, isso já é o revolucionário biólogo molecular Bruce Lipton, num livro fantástico que não é espírita, não tem nada a ver, que chama Biologia da Crença. E no Biologia da Crença, o Bruce Lipton, que é um biólogo molecular americano, que descobriu que a célula do nosso corpo é um universo em expansão. Coisa que os hindus já sabiam lá no hinduísmo. Aí o Bruce Lipton vai falar assim, olha, nós todos somos na realidade movidos por estímulo-reação, estímulo-reação. Os estímulos vêm pelos nossos sentidos. Percepções aqui da audição, do olfato, do paladar, do tato e da visão. 5. O Emmanuel, o Kardec tinha falado que tem um sexto, né? O sexto sentido. Eu pensava que isso aí não era do Kardec, mas está na Revista Espírita. 2 vezes ele vai falar, usar essa informação. O sexto sentido é interno. E a gente sabe hoje que é pela epífise. Que os hindus já sabiam, é o olho de Shiva, que os egípcios já sabiam que é o olho de Horus, que os negros da África milenar sabiam que é o Urinu, né? E que o Galeno, Cláudio Galeno, aquele médico dos circos romanos, chamou de epífise, ou melhor, glândula pineal, que agora no século XX virou epífise. Então o Emmanuel fala assim, ó, estímulo-reação, estímulo-reação. A reação começa justamente no impulso. Olha aqui que ele vai falar. O impulso leva à sensação. A sensação leva à emoção. A emoção leva ao sentimento. E o sentimento constrói o pensamento. Olha que coisa maravilhosa que esse cara falou. Por isso que eu achei, ele não devia ter reencarnado. Devia ficar lá para trazer mais novidade, né? Mas ele reencarnou, agora ele nem sabe se está aqui em São Paulo, perdido pelo interior. E para terminar, que já faltam 2 minutos, na realidade o Kardec vai falar assim, com o André Luiz, vamos juntar agora, fazer um bem bolado aí, né? Na verdade, a base da nossa evolução, lá nos primórdios, como princípio inteligente ainda, é justamente a memória, no reino mineral. Silício, quartzo, esses minerais que são usados na informática, têm propriedades que retêm e conduzem energia eletromagnética. Então está certo. Então, o princípio inteligente começa ali, formar uma base sobre a memória, que vai evoluir no reino vegetal, desenvolvendo rudimentos da sensibilidade, que vai evoluir na direção do animal irracional, que vai desenvolver uma coisa que a gente vai apelidar de instinto. E olha que coisa incrível, o Kardec vai falar, tudo que vem depois vem do instinto. A inteligência vem do instinto. Na realidade, as outras características, os outros atributos do ser humano, até o sentimento, o Kardec escreveu que vem do instinto. Então esse instinto é a base mesmo, porque é todo o arquivo que está lá no nosso inconsciente. Então se você soma isso, mais aquilo que o Emmanuel falou, você vai descobrir por que o nosso coração está falando, através da nossa boca, do quilo que ele contém, que é o quê? A imperfeição. Porque para terminar, o Kardec vai falar no livro dos Espíritos, que a nossa evolução ela tem 2 ramos. É o desenvolvimento intelectual, através da inteligência, e o desenvolvimento moral,
que não caminham juntos. Kardec está escrevendo, o Espírito da Verdade está dizendo, não caminham juntos, caminham paralelo. Em algum momento eles se confundem e se misturam. E aí, na realidade, nós vamos buscando aceleradamente, determinadamente, a partir de determinado momento, a nossa evolução plena. E nesse sentido, nesse contexto, em algum momento lá atrás, onde nós começamos simples e ignorantes, conforme está na questão 607A do Livro dos Espíritos, nós vamos começar, princípio inteligente, a passar por uma etapa chamada humanidade. E aí nós vamos começar justamente buscar o desenvolvimento da nossa responsabilidade. Quando a gente descobre a responsabilidade, surge o dever. Quando surge o dever, surge o complexo de culpa, o remorso, o arrependimento, que é o mecanismo que vai fazer você perseguir a sua libertação, porque você entra deprimido, entra muitas vezes angustiado na vida e, na verdade, marcado pelas restrições físicas, mentais, sociais, que você vai ter que enfrentar. Bom, eu agora vou começar a falar da beneficência. Muita paz a vocês, muito obrigado pela atenção, até um dia.